Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Eduardo Alberi e hoje aqui no Científico do Concurso a gente vai trazer algumas dicas sobre como elevar sua nota nas discursivas, especificamente no concurso de perito médico legista da PCDF. A gente sabe que foram solicitados concursos de legista, papiloscopista, delegado já está há um tempo e perito criminal, mas hoje a gente vai trazer mais focado em médico legista, beleza? Bom, atualmente eu sou perito criminal da PCDF desde 2016 e aí eu vou trazer para vocês aqui dicas para a gente melhorar a pontuação, conseguir uma boa nota na discursiva. Eu vou mostrar também a importância da discursiva, beleza? Vamos aqui então no slide, pessoal. Bom, deixa eu botar em tela cheia. Dicas rápidas para gabaritar a discursiva dissertativa. Nós sabemos que tem que ser objetivo, que é muito importante, principalmente nesse concurso de legista, porque em geral o espaço é curto. Redigir sua resposta, deixa eu botar uma caneta aqui, uma marca texto. Logicamente, redigir sua resposta que nem a norma culta. Estruturação do texto, a gente vai conversar aqui bastante sobre isso também. E a gente vai mudar um pouquinho aqui sobre os três aspectos, né? Apresentação do texto, do aspecto, argumento técnico e fechamento. Porque o nosso texto de legista será dissertativo expositivo. Daqui a pouco vamos falar para ver qual que é a diferença aqui. Bom, obviamente não fugir do tema dos aspectos solicitados, aplicar elementos de ligação, respeitar a estrutura do texto, né? Então escrever certinho ali na margem e tal, inclusive rasura, tá, pessoal? E baixe nosso e-book gratuito. Eu vou deixar o link aqui no vídeo. Lá vocês vão ver muitas dicas mais aprofundadas sobre como estruturar um texto discursivo, seja uma dissertação argumentativa, seja expositiva e outros tipos, beleza? Pega lá no site que é muito bom esse e-book. Vamos lá. Bom, galera, vamos ver aqui sobre a importância da prova discursiva na PCDF, né? Especificamente o cargo de legista, tá? Até 91 vagas podem ser solicitadas. Por que isso? Pessoal, eu acabei de baixar lá da PCDF diretamente a esse número de vagas de médico legista abertas. Então, e o próximo concurso pode ser até 81 vagas, né? Normalmente, o concurso de médico legista tem menos vagas que isso, mas eu botei esse valor aí porque a gente não tem essa informação ainda. Vai ser, muito provavelmente, essa informação vai aparecer quando houver a autorização do concurso. E aí a gente aqui do Científico Concurso vamos trazer para vocês, pode ficar tranquilo. Bom, o inicial para a legista estava R$ 21.400 em 2014, que foi o último edital. Hoje em dia o inicial é quase 23, 22 e pouquinho, que a gente teve um aumento recente. Bom, etapas do concurso. A gente tem a prova objetiva valendo 100 pontos. Depois a gente teve a prova discursiva valendo 20 pontos. Com uma ressalva que eu vou falar depois sobre os pesos de cada uma dessas notas. A gente teve também exames médicos, sempre tem em concurso da área policial. Prova de capacidade física, vida, pregresso, investigação social, avaliação psicológica e prova de títulos, valendo 5,5 pontos. Só a gente vai focar, né, hoje, né, na nossa aula, a gente vai focar na prova discursiva. Nossa, ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Na prova discursiva hoje, tá, pessoal? Então, vamos entender essa nota conforme está no edital. Daqui a sua nota, foi a sua nota final de todo o concurso. Então, a gente tem, nota final da prova objetiva, peso 1, vezes 1 da peso 1. Então, nota final da prova discursiva com peso 4, nota final das provas de título com peso 2, e essa aqui é a nota final do curso de formação. Então, tem um peso 7, peso altíssimo. Então, a gente faz essa continha aí, divide pelos pesos, a gente vai ter a nota final do nosso concurso. Bom, veja bem,
Continuando aqui sobre o peso das provas. Já tinha falado antes, né? Então, a prova objetiva tem peso 1, discursivo peso 4, distintos 2 e a do curso de formação peso 7. Nós, hoje, que nem eu falei, nós vamos focar na prova discursiva. De qualquer maneira, a prova objetiva e a discursiva é o maior funil que vocês têm no concurso. Então, uma vez vocês conseguem ser classificados para as demais etapas, ou seja, fez o objetivo, foi uma nota boa, teve suas discursivas corrigidas, tirou uma nota boa, aí passa para as próximas etapas. Mas essas duas juntas, a prova objetiva e discursiva, é o maior funil do concurso, tá? Então, por isso que a gente tem que dar muita atenção à objetiva e à discursiva também. E o que a gente vai trazer aqui hoje, está trazendo, é sobre a discursiva. Veja bem aqui. A objetiva, que nem eu falei, foram 100 pontos. Com peso 1, então dá o resultado, o total de 100 pontos. No caso da discursiva, era 20 pontos, 5 pontos cada discursiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que o peso é 4. E isso dá 80 pontos. Então veja bem, se você botar o valor da discursiva, né, sobre o valor total da objetiva mais discursiva, a discursiva vale 44% da nota total. Então, olha a importância da discursiva no seu concurso. Pessoal, obviamente, vai mudar algumas coisas para o próximo edital. Provavelmente vai mudar a banca examinadora, que antes era a Funiversa não tem mais. E a banca que ganhar, que pegar o concurso para fazer, ela pode alterar os critérios. Só que como a gente só tem o último edital para trabalhar em cima dele. Então, a gente vai se preparando conforme o último edital. Depois, quando sair o novo, a gente faz essa análise de novo. A gente vai trazer uma aula de novo para vocês. Beleza? Bom, que nem eu tinha falado, o maior funil é a prova objetiva com a discursiva. Então, vamos agora, pessoal, conhecer os critérios da banca Funives. A banca Funives, ela não existe mais, tá? Mas vamos trazer os critérios aqui para a gente entender um pouquinho mais o nosso foco, né, no como vai ser a discursiva, a nossa preparação para a discursiva. Bom, a nota do conteúdo a nota de 5 pontos para cada questão. Nós temos 4 questões discursivas, tá? 4 questões discursivas. Opa. Só tá muito ruim essa caneta, então deixa quieto. E aí também a gente o examinador vai ver o número de erros que você cometeu em cada questão e o número total de linhas. Como vai funcionar a nota de cada questão? Lembrando que nós temos 4 questões aqui, tá? Então será a nota da questão NQ igual a nota de conteúdo menos 0,5 vezes o número de erros. Tudo isso daqui dividido pelo total de linhas escritas. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil aqui, né? Vamos supor que você tirou 4 na nota de conteúdo de uma questão discursiva valendo 5, né? E cometeu 7 erros ali de português, de gramática, que é uma quantidade alta, né? Nosso foco, nosso objetivo é não cometer nenhum erro de gramática, né? O número total de linhas que você escreveu foram 10. A gente vai ver que as questões discursivas estavam no máximo de 10 linhas. Então a sua nota vai ser o seguinte: 4 de conteúdo menos 0,5 vezes 7, que é o número de erros, dividido pelo número de linhas. Daqui dá 4 menos 3,5 sobre 10, igual a 4 menos 0,35. Então a sua nota final dessa questão discursiva, 3,65. Conforme eu havia falado, são 4 discursivas. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai somar a nota das discursivas e para ter uma nota pelo menos de 12 pontos. Então veja que o edital trouxe esse requisito aqui. Então, se você tirou, por exemplo, 3 na primeira questão discursiva, as outras você vai ter que compensar, né? Então, compensar não, se você mantiver
3 em cada uma delas, você passa. Mas vamos supor que você zerou uma questão discursiva, que você não sabia nada, não escreveu nada, vacilou. Você vai ter que tirar nas outras 3 de 4 para cima, já fica um pouco mais complicado. Beleza? Então tem que se atentar a isso, né? Teve bastante gente que foi eliminado porque não conseguiu essa nota maior que 12, somado nas discursivas. Bom, vamos seguir então para a estrutura da questão dissertativa expositiva. Você pode estar me perguntando, nossa, professor, mas normalmente não é dissertativa argumentativa? Normalmente em concurso o mais comum é dissertativa argumentativa. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o último edital de perito médico legista, ele não disse especificamente qual tipo de dissertativo que é. A gente está levando como expositiva porque não há espaço para a gente fazer a introdução, nem o desenvolvimento certinho, nem o fechamento. É simplesmente responder objetivamente o que o enunciado pediu, porque senão não cabe no texto, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Daqui seria o desenvolvimento de uma questão dissertativa argumentativa padrão, que separa em vários parágrafos, né? Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. E ainda tem os de introdução e a conclusão. No caso, a gente vai passar direto para o desenvolvimento e será um parágrafo só, no máximo 2. Olha, texto dissertativo expositivo. Felizmente ou infelizmente, muito do conhecimento sobre o texto argumentativo não lhe será útil para provas discursivas em áreas como medicina e etc., dentre outras que exigirão conhecimento técnico. Só as informações aqui eu tirei do nosso e-book, que elas estão bem mais completas lá. Se você quiser ter um aprofundamento melhor, recomendo fortemente que vocês baixem. O link está aqui embaixo. Isso porque o tema da prova discursiva é extrair o conteúdo específico do seu edital, contextualizado num cargo para o qual você está concorrendo. Então, os conhecimentos específicos nas áreas mencionadas são muito técnicos, o que deixa pouca ou nenhuma margem para argumentação ou defesa do ponto de vista. Então, no texto dissertativo expositivo, galera, não é o momento de você, em geral, né, você defender o seu ponto de vista. O examinador quer unicamente que você traga as informações que ele pediu e você também não vai ter espaço para desenvolver uma argumentação sua, um ponto de vista seu. Beleza? Então, por esse motivo, a modalidade de texto mais adequada e mais provável de ser cobrada no seu próximo concurso é a expositiva, né? Se vier diferente, a gente vai analisar aqui no científico, pode ficar tranquilo. Bom, por que eu disse que a questão dissertativa em perito médico legista do último edital, né, foi expositiva? Veja só essa questão que eu tirei diretamente da prova lá. Um trabalhador da construção civil deu uma entrada no pronto-socorro do hospital de base em parada cardiorrespiratória e com história de queda acidental durante a montagem de esquadrias metálicas em construção irregular. O corpo foi encaminhado ao IML, que identificou uma lesão. Agora começa as informações interessantes mesmo, né? Uma lesão esbranquiçada, endurecida, elíptica, de fundo deprimido, de bordas elevadas, localizado na face palmar da mão direita. Foi estabelecida como causa imediata da morte a ocorrência de edema agudo do pulmão. Aqui vai ser essa parte do enunciado é o que ele vai pedir para você escrever. Aponte de forma fundamentada e objetiva a causa da morte, analisando e interpretando os elementos periciais e os fatos apresentados nesse caso hipotético. Então veja, pessoal, daqui foram 10 linhas para responder essa questão aqui. Então você não tem como você começar o texto falando de acordo com o fato no qual um trabalhador de construção civil deu entrada, você não vai ter espaço para isso. Então você tem que responder diretamente o que ele pediu aqui. Causa da morte, analisando os elementos periciais e os fatos. Em 10 linhas. Então não tem espaço, não tem margem para encheção de linguiça, tá? Vamos agora trazer
algumas informações, mais algumas características da dissertação expositiva. Isso, novamente, eu trouxe do nosso e-book que está lá no site do Científica. Nós temos que ser impessoal, né? Então, jamais usar, por exemplo, eu, você, nós. Nós temos que usar o sujeito indeterminado, né? Que é o verbo na terceira pessoa do plural, ou o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser. No caso aqui, direito penal, considera-se. Então, esse daqui é um sujeito indeterminado, né? Uma impessoalidade no texto. Na medicina, fere-se. Então, isso daqui, galera, a gente vai vai tendo costume de escrever desse jeito sempre, né? Não, normalmente, concurso não pode usar os verbos pessoais. E isso tanto no texto dissertativo expositivo quanto no argumentativo, beleza? Vamos agora continuar. Ou então você pode usar o verbo no infinitivo. Daqui validar. É importante validar, o verbo está no infinitivo. Não tem pessoalidade aqui. No caso de exemplo de contabilidade, verbo no infinitivo de demonstrar e no infinitivo de discriminar. Ou então, escolha um sujeito inanimado. No caso que a gente trouxe aqui de farmácia, a efedrina é um sujeito inanimado, então fica impessoal. E você pode usar dessa forma no seu texto. O texto dissertativo expositivo tem que ter elevada objetividade. Então, não delongue os assuntos cobrados aqui, tá vendo? Isso eu já tinha falado para vocês, né? Então, nós temos que restringir, abordar somente os tópicos cobrados. Só não vai inventar no texto expositivo, principalmente quando você tem poucas linhas para escrever, não tente trazer informações extras, né? Explore somente os tópicos cobrados. Porque às vezes você traz uma informação extra antes de responder o próprio enunciado da questão e acaba que você fica sem linha, tá? Então você pode tomar um fuga ao tema e zerar a questão. Bom, vamos seguir então. Antes de eu mostrar uma questão inédita discursiva resolvida, mais uma vez, baixe o nosso e-book gratuito. Ele tem um preparatório completo para discursiva. O link para baixar está na descrição do vídeo. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar ciente das novas publicações. Ative os sininhos para receber os alertas. Sempre quando houver postagem de vídeo novo, você vai receber. Se for do seu interesse, você olha. A gente sempre fica antenado aos concursos, né? Conforme vai saindo novas notícias, boatos sobre o concurso da PCDF, principalmente esse de perito médico legista que a gente está dando aula hoje, a gente vai trazer aqui no canal de Científica para vocês, para trazer essa informação para vocês. Então, se inscreva aí no canal para ficar ciente disso, tá? Vamos agora trazer um esqueleto pronto, né? Uma questão inédita de discursiva para perito médico legista da PCDF. Pessoal, essa questão eu já tinha botado num artigo no blog lá resolvida. Eu fiz uma adaptação dela aqui para se adequar a uma questão discursiva, menorzinha, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco 10 linhas para você responder a questão. Vamos lá, então. O enunciado é grande, mas vamos lá, ver rapidinho. A asfixiologia forense é um ramo da medicina legal que se dedica ao estudo das diversas formas de asfixia. Isto é, da interrupção da entrada de ar nos pulmões, levando à privação de oxigênio no organismo. Então a gente já sabe que o assunto é a asfixiologia. Essa área é de extrema importância para a investigação de mortes suspeitas, acidentais ou criminosas, uma vez que muitas vezes a asfixia está envolvida em casos de homicídio, suicídio ou acidente. Dentro desse contexto, 3 formas comuns são frequentemente estudadas. Outra informação relevante, né? Daqui a gente está cansado de saber: enforcamento, estrangulamento e enganadura. São as 3 formas de asfixia mais comuns. Cada uma dessas formas apresenta características distintas em termos de mecanismo de ação, lesões produzidas no corpo da vítima e sinais evidentes que podem auxiliar na identificação da causa-morte. Bom, aqui que começa, né,
que a questão quer da gente, né? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, elabore um texto dissertativo, expositivo no nosso caso aqui, a respeito das principais características. Então veja que não precisam ser todos, precisam só as principais. Das asfixias por enforcamento, estrangulamento, esganador e suas principais lesões, respectivamente, máximo de 10 linhas. Só veja que aqui a gente tem tem muito campo para escrever, tem muita coisa para escrever sobre enforcamento, estrangulamento e esganadura, né, e suas lesões. Só que a gente tem que ser sucinto, objetivo, para que caiba em 10 linhas. Vou trazer aqui uma proposta de resolução, que no caso aqui, o padrão de resposta, só botar a caneta, marca texto. Primeiro, segundo e terceiro parágrafos serão para atendimento ao primeiro aspecto solicitado no enunciado, ao único aspecto, no caso, né? Principais características e diferenças de cada tipo de asfixia citado. Então, vamos lá. Só dar uma olhada aqui na legenda de cores, né? Em amarelo, laranja aqui está a apresentação do aspecto, em verde está o argumento, e em azul está elementos de ligação. Você vai ver como a gente está no texto expositivo e objetivo, a gente vai ter poucos elementos de ligação. Então vamos lá. Enforcamento envolve a suspensão do corpo por um laço ou corda ao redor do pescoço, resultando em uma compressão direta das estruturas cervicais e vasculares. Nessa asfixia, a força atuante é o peso do corpo. Essa informação é relevantíssima e ela tem que estar no texto, tá? As lesões mais comuns, então outro aspecto aqui, né? A gente teve o primeiro aspecto que é a asfixia mesmo, depois as lesões mais comuns de cada uma delas. Incluem marcas de ligadura no pescoço, tais como abrasões ou equimoses ao redor da área onde o instrumento de suspensão está posicionado. Bom, passando para o estrangulamento. Desde que a gente não usa assim, no caso do estrangulamento, ou então, levando em conta os aspectos citados no texto, a gente não tem espaço para isso, tá? Só estou reforçando isso porque, olha só, na nossa proposta de solução aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 linhas escritas em computador. Muito provavelmente na mão você vai passar dessas 11 linhas se você escrever tudo isso. Eu trouxe essa proposta um pouco mais completinha, mas na hora lá a gente ia ter que fazer ela mais enxuta, tá? Aí a gente traz a mesma coisa. Estrangulamento caracterizado pela compressão externa do pescoço da vítima. Deixa eu botar uma canetinha aqui. Compressão externa, né? Que nem o outro. Por laço tracionado por qualquer força que não seja o peso da vítima. Então a gente já viu que se for do peso da vítima é enforcamento, né? Ao aparecimento de marcas de ligadura deixadas no pescoço pelo instrumento, hemorragias na pele do rosto, pescoço e parte superior do tórax, fraturas do osso ióide e lesões nas estruturas cervicais internas. Então a gente citou bastante tipos de lesões aqui, a gente poderia reduzir um pouquinho para caber mais no texto. Por fim, na esganadura, ocorre a compressão anterolateral do pescoço, promovido diretamente pelas mãos ou outra parte. Então, essa informação é a mais importante da esganadura, né? Pela mão ou outra parte do corpo do agente, sem o uso de instrumentos, né? As lesões incluem marcas de mãos ou dedos no pescoço ou outra parte do corpo. Galera, a gente vê, então, que no texto dissertativo expositivo, com 10 linhas apenas, você tem que trazer a informação mais objetiva possível. Então, esse foi um exemplo que a gente trouxe. A gente vai trazer mais exemplos ao longo da preparação aí, principalmente quando for autorizado o concurso e a gente já tiver um norte de quando vai ser a prova, a gente vai começar a acelerar aqui a preparação para vocês, beleza? Pessoal, então, só para fechar aqui, a gente tem preparatório específico para médico legista da PCDF. O curso vai ser lançado, mas dá uma olhada lá no nosso site que já tem bastante coisa para discursivo em geral. Então a gente tem, dentre os itens, discussão dos critérios, né? A gente trouxe aqui da Funivet, mas vai trazer de outras bancas também. Aposta para o que vai cair no discursivo, estratégia de estruturação, o que o corretor irá buscar em seu texto, ou seja, o que ele vai tentar tirar sua nota.
Bom, aplicações de palavras-chave, articuladores de discurso, como conseguir a melhor nota possível, que esse é o nosso objetivo, quando não se sabe muito bem sobre o assunto. Só, isso daqui é muito comum de acontecer em concursos de perito legista e perito criminal, principalmente. Como é um assunto muito amplo para ser cobrado, dificilmente o cara que está estudando para perito criminal ele consegue dominar todos os assuntos. E podem vir textos, enunciados de questão discursiva que você não sabe. No meu concurso aconteceu isso bastante com a gente da turma de engenharia, né? Caiu algumas coisas lá na discursiva que eu não fazia ideia, mas a gente escreve o texto de uma forma estruturada e consegue tirar bastante pontos. Então a gente vai ensinar vocês também a fazer isso aqui. Bom, dezenas de questões de prova anteriores, questões discursivas, né? Todas essas bancas e as que aparecerem. E dezenas de questões, redações inéditas, que nem essa que eu trouxe para vocês hoje, voltadas para o seu concurso. Vídeo aula sobre todas as estratégias. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. Me adicionem lá no Instagram. Eu mostro meu dia a dia de perito criminal aqui na PCDF. O pessoal gosta bastante das minhas postagens sobre o meu trabalho. Também trago algumas dicas de concurso, alguns vídeos interessantes, né? E por aí vai. E meu canal no YouTube, que eu estou começando agora, Eduardo Alberi também. Prometo trazer bastante coisa lá também. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero ver-vos novamente aqui em breve no Científica. Abraço e até mais.